Olá, bem-vindos a mais uma rúbrica. Esta rúbrica é sobre verificando memes e notícias do Japão. Portanto, esta é uma rúbrica em que eu vos vou dar informação para compreenderem imagens, representações e coisas que andam a circular nos meios de comunicação sobre o Japão. A mim, como investigadora de estudos japoneses, interessa-me não só conhecer o Japão e a sociedade japonesa, mas também conhecer as representações, as afirmações sobre o Japão e a sociedade japonesa, como é que essa imagem circula, é moldada e é trabalhada e o que é que está por trás dela. Eu espero que seja informativo. Então, nós vamos nos debruçar aqui sobre um meme que andou em circulação há alguns anos e volta ou não volta, ele aparece outra vez. Este é um meme que tem uma frase em baixo e tem duas imagens sobrepostas. Eu chamo-vos a atenção para a frase que em inglês, está em inglês no meme original, mas traduzida seria algo como o único passageiro japonês que sobreviveu o Titanic perdeu o seu emprego porque foi conhecido como sendo um cobarde no Japão por não ter morrido com os outros passageiros. Esta frase que aparece aqui e a sobreposição das duas imagens, portanto, este modelo é um modelo muito clássico da construção de uma ideia ou de um conceito. É um modelo clássico no sentido em que ele foi profusamente estudado ao longo do século XX como sendo uma maneira eficiente de moldar a opinião pública. Esta imagem, vamos aqui, no seu conjunto, a imagem e o texto, vamos aqui analisar o que é que está por trás e depois dar o veredito final, se isto é verdadeiro, se é falso, como, porquê, etc. Então, a primeira coisa que eu vos vou chamar a atenção são para os factos. Os factos é sempre a melhor maneira de começar e é para isso que eu sirvo. Portanto, a pessoa que está aqui referenciada nesta imagem, apesar de não ser dito nada sobre ele, esta é uma pessoa real, que existiu. Chamou-se Osono Masabumi. Ele nasceu a 15 de outubro de 1870 na prefeitura de Niigata, no Japão. Ele veio a falecer a 14 de março de 1939. Como podem ver pelas datas, ele sobreviveu ao Titanic e ainda viveu largos anos. O Sono-san era, nesta altura em que ele estava no Titanic, ele era funcionário público. Ele estava a trabalhar em contabilidade e administração para o governo imperial do Japão e estava mais exatamente a trabalhar na secção da gestão dos caminhos ferroviários. Ele fez a universidade em Tóquio e ele adquiriu fluência na língua russa. Na altura em que ele estudou na universidade, era bastante comum no Japão estudar línguas estrangeiras. Ele podia se ter formado em francês ou em inglês, ele escolheu o russo. Por via da sua fluência em russo, ele foi fazer uma viagem de trabalho sobre o seu trabalho específico da Companhia Ferroviária do Japão. Ele foi à Rússia para isso em 1910. No regresso da Rússia, portanto, quando ele já estava na expectativa de regressar ao Japão, ele fez o seu caminho via Londres. Ele passou algum tempo em Londres e depois, eventualmente, em Southampton, ele embarcou no Titanic, a 10 de abril de 1912. Isto não veio a ser uma boa decisão, não é? Como se veio a verificar, mas de facto ele tinha fundos para comprar o bilhete. As viagens inaugurais eram caras, mas ele tinha fundos para isso. Contudo, ele não pôde viajar em primeira classe, como seria de esperar de um funcionário do Império Japonês. Ele teve que viajar em segunda classe, porque a bilheteira do Titanic correspondia à época, não é? E na época não era permitido a um não branco que viajasse em primeira classe. Isto veio a ser um facto determinante, porque mais tarde, quando aconteceu o desastre, é subejamente conhecido, o Titanic foi contra um iceberg, etc, etc, aquilo que já toda a gente sabe, e nessa altura os passageiros que não estavam na primeira classe tiveram muito mais dificuldade de acesso ao deck em que havia os botes salva-vidas. Portanto, os da terceira classe ainda tiveram mais dificuldade. Ele foi, de facto, mais tarde, há muitas descrições do que aconteceu, mas uma das descrições refere que, apesar de ele estar na segunda classe, ele até foi confundido como sendo um passageiro da terceira classe, porque ele teve que sair da sua cabine muito rapidamente e nem estava aperaltado, e por não ser branco e por ser asiático foi confundido com terceira classe e tiveram muita dificuldade em deixá-lo passar efetivamente ao deck onde havia os botes dos salva-vidas. Eventualmente, quando ele lá chegou, já só haviam 4 botes, já estavam a ser lançados os foguetes de emergência, já havia um ambiente muito, muito caótico. Ele veio
criar relatos sobre estes acontecimentos, e nos seus relatos ele fala de como naquele momento ele estava a pensar na mulher e nos filhos, estava de certo modo a preparar-se mentalmente para a inevitabilidade da morte, mas a certo momento viu que havia um dos botes que ainda tinha 2 lugares e inclusivamente a pessoa que estava a cuidar, a tratar de embarcar os botes salva-vidas até terá gritado: há 2 lugares aqui, quem quiser entre, qualquer coisa desse género. Apesar dos botes estarem originalmente previstos para mulheres e crianças, mas ele terá visto outro homem entrar no bote e seguiu-lhe o exemplo. É dessa maneira que ele explica o facto de ele ter ido parar um bote, e que o ambiente estava completamente caótico. Eu estou a abreviar muitíssimo o relato, obviamente ele é muito mais longo e intenso do que isto. A primeira coisa que ele escrevinhou foi muito in situ, foi muito no momento, e é um documento importantíssimo. Permitem-me que faça aqui esta pequena deriva, porque, como investigadora, os documentos, ainda por cima os documentos escritos in situ, no momento, à mão, são artefactos absolutamente incríveis. E este documento, por maioria de razão, porque ele é o único relato do que estava a acontecer naquele momento do Titanic, escrito em papel timbrado do Titanic. Portanto, tal como os hotéis de um certo nível, também os navios, também os paquetes, os cruzeiros, etc., de um certo nível têm o seu papel, não é? Com o nome, e ele estava a utilizar este papel para escrever uma carta que se destinaria à mulher. Ele começa: My dear, I'm on board of the Titanic, tal, e depois ele riscou o que ele estava a escrever lá, achou que a carta não estava bem encaminhada e guardou o papel no bolso com a caneta, e mais tarde, quando ele estava no naufrágio propriamente dito, no bote salva-vidas e quando foi resgatado a bordo do Carpathia, que foi o que retirou o bote dele do mar, ele utilizou esse papel para escrever um relato muito cursivo em japonês, muito emotivo, e muito descritivo daquele momento histórico absolutamente incrível. É o único relato assim em papel timbrado do Titanic que existe até à data, portanto é um documento importantíssimo. E notem também, quem entende japonês, se vocês virarem esta imagem ao contrário, é que veem o cursivo japonês dele. Portanto, o que aconteceu foi ele estava a escrever a carta em inglês e depois ele virou o papel ao contrário e escreveu em japonês cursivo. Portanto, aqui, para facilitar a vossa leitura do papel timbrado do Titanic, eu coloquei na direção de leitura do texto em inglês, que é o contrário da direção de leitura do texto em japonês. Ora, quando a Sono San chegou eventualmente à América, no navio que ele resgatou do mar, a ele e a todos os outros que estavam no bote, portanto, foi uma viagem muito complicada, mesmo depois de ele ter sido resgatado. Foi alvo de um ambiente muito problemático, vamos resumir assim. Eventualmente ele chegou à América, ele chegou a Nova Iorque, ele pediu ajuda aos seus conhecidos para conseguir fazer o percurso até São Francisco. O objetivo dele era apanhar outro navio para o Japão. Mas as coisas não eram instantâneas, demoraram algum tempo e os sobreviventes do Titanic foram muito assediados pela imprensa logo assim que chegaram à América. Não é por acaso que mais tarde se veio a fazer o filme do Titanic, é porque isto foi um caso extraordinariamente mediático na época. Há muita cobertura noticiosa. E na cobertura noticiosa, e particularmente quando ela é sensacionalista, projetam-se sobre os textos e as imagens das construções das notícias uma série de ar do tempo que inclui ideias sobre raça, sobre história, sobre valor, etc. Portanto, é isso que é rico do ponto de vista, né? É polissémico, tem muitos significados, precisa de ser desmontado e entendido. Portanto, começaram a descrevê-lo como o sortudo do japonês, isto com um tom muito jocoso, muito pernicioso, em inglês, The Lucky Japanese Boy, uma vez que boy era uma palavra utilizada para homens não brancos, naquela altura, com tom racista, e esta imagem, esta caracterização colou-se ao seu nome. E, inclusivamente, houve muita confusão entre ele e outros sobreviventes do sexo masculino e asiáticos. Ou seja, há muitas versões diferentes do que teria sido o comportamento
a de Osono-san durante o momento do naufrágio e logo a seguir, e essas versões são conflituosas e muitas vezes impossíveis de conciliar entre si, o que levou a crer décadas mais tarde, o que levou investigadores de décadas mais tarde a concluir que as pessoas que eram brancos e que estavam a escrever sobre o Osono tinham-no confundido com chineses, tinham-no confundido com outras pessoas. Portanto, não conseguiam distinguir as pessoas umas das outras e tinham projetado sobre ele descrições que algumas eram falsas, outras eram fantasiosas ou extrapolavam a realidade e outras eram simplesmente terem-no confundido com outra pessoa. Portanto, mas na época estas coisas foram publicadas, e não só na América, mas também em Tóquio. Em Tóquio, quando ele chegou a Tóquio, ele não teve descanso, ele continuou a ser assediado por agências noticiosas japonesas. Os jornais publicaram relatos e fotos suas e da sua família, portanto, isto não afetou só a ele, afetou a sua família também. Eu vou-vos dar aqui só um dos casos, de um destes relatos que o afetou naquele momento e a posteriori e à família. O caso do norte-americano Archibald Gracie IV. Portanto, ele foi uma das pessoas que sobreviveu ao desastre. Segundo ele próprio diz, ele sobreviveu ao desastre por se ter apoiado em destroços e pedaços de um bote colapsado, um bote virado ao contrário, daqueles que não se conseguiu aproveitar. Ele teria trepado para o bote virado ao contrário e conseguiu sobreviver. E mais tarde ele veio a escrever um relato, um livro, que se tornou um best-seller, porque as pessoas adoram ler sobre desgraças e este livro vendeu muitíssimo. Portanto, salvaram-se poucos homens deste desastre. Os botes estavam destinados, sobretudo, a mulheres e crianças. Alguns homens salvaram-se, mas não muitos. E Archibald Gracie IV descreveu particularmente o Sono e descreveu como um homem sem escrúpulos, um homem que se disfarçou de mulher para entrar no bote. Portanto, ele atirou sobre ele os preconceitos raciais. Ele definiu como um indivíduo com pouca masculinidade e sem honra, utilizando uma imagem que a cultura vigente norte-americana, branca, com laivos coloniais da época, tinha a imagem que eles tinham do que era o homem asiático, como sendo menos homem, digamos assim. E essa descrição num livro que é um best-seller pegou bastante na cultura popular e manchou bastante a imagem. Para além disso, no Japão de 1912, também não podemos achar que tinha uma perspectiva diametralmente oposta. É que o que acontece em 1912 no Japão é que se estava a viver um período de intensa ocidentalização. Depois da restauração Meiji, o objetivo do Japão, forçado pelo governo japonês e adaptado, aceite e reproduzido pelas camadas, digamos assim, que lideram os comportamentos da população, modelam o ideal do que é o japonês da modernidade. Esse modelo do japonês da modernidade era um modelo ocidental. As notícias americanas tinham influência no Japão e os valores ocidentais tinham uma presença fortíssima no Japão daquela época. Portanto, eram publicados regularmente livros com ideias sobre o que era o cavalheirismo, o que era a masculinidade, o que era o heroísmo. Estes livros eram muito populares, eram também best-sellers no Japão. Portanto, a ideia de que um homem japonês moderno tinha que se comportar como um homem ocidental moderno. Não podia ocupar o lugar de uma mulher e de uma criança num bote salva-vidas, e isso não era aceitável. Portanto, houve uma série de imagens pejorativas que foram atiradas para cima desta pessoa e que foram coladas ao seu nome e que mancharam a sua imagem e a sua reputação, e isso também se verificou no Japão, por causa de estar numa espécie de febre de ocidentalização. Portanto, o Japão tinha-se destacado, tinha-se afastado do Japão de antigamente e definia o Japão pré-era Meiji como sendo um Japão ao qual não queria regressar e caracterizava-o como tendo uma série de coisas negativas, entre elas uma imagem do que é o povo japonês como sendo um povo sem ordem, sem organização, e em particular uma ideia de
o homem japonês como alguém que se desenrasca, não tem vergonha, recorre à trapaça, ao engodo, tenta se safar dos problemas, tenta sobreviver a todo custo, porque a massa da população, a generalidade da população, não eram samurais. Portanto, portanto, o código de samurai não era uma coisa generalizada no período anterior a Meiji. Portanto, Edo e não só. Portanto, temos que ver o que é a perspectiva, qual é que é o ponto de perspectiva. O ponto de perspectiva do Japão em 1912 era um ponto de perspectiva que olhava para o Japão do passado como algo negativo, do qual se tinha afastado e não queria voltar. E tinha todas as caracterizações negativas por causa disso. E, portanto, Osamu foi caracterizado como esse japonês de antigamente, e não como um homem moderno do qual o Japão se pode orgulhar. E esta foi a ferramenta de perspectiva mental que prejudicou muitíssimo a vida desta pessoa e dos seus descendentes e que tem, obviamente, aqui um peso da influência ocidental. Então, este caso não é de todo, como o meme o faz sugerir, um caso em que simplesmente um japonês que regressa ao Japão depois de um desastre é ostracizado porque na cultura japonesa, supostamente, parece que é isso que o meme está a sugerir, porque na cultura japonesa da sua época, de 1912, supostamente ele deveria ter morrido com os outros. Não é só isso, não é por causa disso, é por várias coisas. Pelo poder dos média, por se ter colado a ele uma determinada imagem. Digamos que foi a primeira figura sensacionalizada contra a sua vontade no Japão pós-Meiji. Claro que este episódio continuou a ter sucessões. As investigações eventualmente foram feitas e verificou-se que a esmagadora maioria das coisas que se diziam sobre o comportamento de Osamu-san eram falsas, e que o seu relato em primeira mão, no momento escrito naquelas folhas de papel timbrado do Titanic, era a única coisa autêntica e verdadeira. Veio-se a verificar esta confusão que foi feita entre várias pessoas e descrições dos comportamentos de várias pessoas, eventualmente asiáticas ou não só, e foi-se desmontando esta imagem negativa. Infelizmente isso só aconteceu nos anos 90 e, portanto, apesar de os descendentes terem ficado um pouco aliviados, mas isso não impediu que esta pessoa tivesse tido estas consequências negativas na sua vida. Os médias japoneses continuaram a pegar nesta figura histórica, continuaram a falar disto, não só à boleia da popularidade do filme, mas também porque este caso tem, como vocês conseguem ver, muitas camadas de leitura e de interpretação. E lá está, a imagem de um cidadão japonês nunca é só o que ele faz, o que ele diz e o que é aquilo que se projeta sobre ele como sendo japonês. E também no próprio Japão, aquele se projeta sobre ele como sendo o novo japonês. Ele não se comportou, ele não agiu como sendo o homem japonês ideal daquela época, segundo a ótica daquela época. Portanto, ele teve um grande golpe de sorte, ele sobreviveu ao naufrágio do Titanic e depois teve uma série de azares. Foi o contexto em que ele foi recebido, o contexto em que isso aconteceu. Portanto, o veredito final é que o meme é parcialmente verdade, mas carece de contexto. E esta parte do carecer de contexto é importante porque torna a frase, o texto que está escrito na parte de baixo do meme, como sendo um texto que, de facto, no fundo, ele deveria querer dizer o oposto. É essencialmente por adoção dos valores ocidentais e das ideias de masculinidade ocidental e dos modelos de heroísmo ocidental, é essencialmente por causa disso que no Japão do seu próprio tempo ele foi tão negativamente julgado. O que significa que nem todos os memes são o que parecem. Convido-os a serem um bocadinho mais críticos e no que depender de mim, pelo menos para o assunto do Japão, eu vou procurar sempre esclarecer.